Olá mais uma vez e muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seu Sonho. Eu sou o professor Arthur Grilo, eu vou te ajudar em mais uma aula de Ciências da Natureza rumo à sua aprovação, sua certificação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aviação, um pouquinho da parte histórica, mas a gente vai se concentrar na parte científica, tá bom? Então eu já vi essa aula lá na parte de Ciências Humanas. O conteúdo ele é próximo, mas é diferente, tá? Apesar de não ser o mesmo tema, eu vou falar da parte científica principalmente. Para falar, basicamente, por que um avião voa. Você sabe? Não? Você vai descobrir nessa aula. Antes de começar, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal ou nos ajude através do botão Valeu ou através do pixsonhosconquiste@gmail.com, ou então você pode falar comigo aqui no próprio WhatsApp, tá? O link está na descrição, assim como muitos cursos bacanas e que podem te ajudar a transformar a tua vida. Bom, então, rapidamente, passando por a questão da história da aviação, para depois a gente entrar na parte científica, tá? A ideia de voar do ser humano ela sempre foi muito antiga, né? Desde a mitologia grega, o que a gente tem de relato mais antigo, né? Quando a gente tem lá o relato do mito de Ícaro. O mito de Ícaro, ele diz a historinha, né? Que o Ícaro ele vai, cria asas e se aproxima do Sol, só que por causa do material que a asa tinha, o Sol acaba derretendo, né? E Ícaro acaba caindo. Bom, esse mito, além do seu significado e tudo mais que não vem ao caso, o que a gente tem? A ideia da asa, né? Então a gente sempre pensa que a asa era o que significava voar. Você vê que o desejo do homem, né, chegar o mais próximo possível dos céus, era justamente o grande sonho. E você teve vários na história que tentaram criar alguma coisa, né? O arquiteto de Tareto, 400 anos antes de Cristo, Leonardo da Vinci, Jean-Marie Le Bris, você teve John Joseph Montgomery. Então você teve vários relatos de pessoas aí que tentaram fazer algo que se aproximasse dessa ideia de voar, tá bom? E aqui, você sabe, você teve Santos Dumont e você também teve os irmãos Wright, tá? Dentro da parte científica, que eu quero que você saiba que, na verdade, né, os irmãos Wright, eles pilotaram 3 anos antes do que Santos Dumont, tá bom? Qual que era a grande diferença? Bom, Santos Dumont tinha um avião chamado 14 bis, que durou aí cerca de 21 segundos, 200 metros, com 6 metros de altura. Enquanto isso, os irmãos Wright, que tinham um avião chamado Flyer, eles também conseguiram atingir, né, níveis melhores. Porém, o Santos Dumont ele tinha uma aeronave que não precisava de impulso para voar. Ele tinha os meios próprios. Enquanto os irmãos Wright, sim, eles tinham, é verdade, o piloto ele já controlava, tinha uma aeronave muito mais estável que a do Santos Dumont, só que precisava de alguém para fazer esse primeiro voo, tá? Para sair do chão, alguém precisava ir atrás e empurrar, literalmente, tá? Mas os irmãos Wright fizeram o primeiro voo oficial. Ambos foram registrados pelos jornais da época, tá? E os irmãos Wright foram os primeiros, cerca de 3 anos antes. E agora, o principal motivo aqui dessa aula, né? Eu quero falar para você por que um avião voa e você precisa saber, tá? Entre várias coisas importantes nele, eu quero que vocês saibam que existem 4 forças. E aqui, pessoal, a gente vai trabalhar bastante com as leis de Newton que você aprendeu lá atrás nas aulas de física. Bom, quais são as 4 forças principais que vão fazer um avião voar? A força da atração das turbinas ou da hélices, né? Você sabe que, por exemplo, aviões comerciais, né, geralmente um Airbus, um avião aí realmente maior de passageiros, ele vai trabalhar geralmente com as turbinas, tá? Enquanto um aviãozinho menor tal, é geralmente aquelas hélices que estão ali na frente, tá bom? Segunda força, peso. Terceira força, o empuxo. E a quarta força, a resistência do ar. Decora essas 4, porque você já acerta uma questão. E sabendo, né, que essa tração das turbinas ou da hélice, peso, empuxo e resistência do ar vão ser importantes para entender este conceito, que é o seguinte. Vamos entender como que o nosso avião vai voar. Primeira coisa, né, no início do voo, né, os motores são ligados, você tem ali o processo, né, de aceleração e o avião começa a andar ali na pista, beleza? E ele vai ganhando velocidade conforme, né, vai aumentando o tempo lá, beleza? Até atingir uma determinada velocidade. O que ele está fazendo? Naquele momento, né, quando ele ganha velocidade, ele está indo para frente, certo? E ao mesmo tempo que ele está indo para frente, o avião está empurrando o ar, concorda comigo?
que ele afasta o ar conforme ele vai avançando. Isso é importante. Ao mesmo tempo, esse ar, por onde que ele passa no avião quando ele está acelerando? Pelas asas, tá bom? E por todo o processo aerodinâmico que ele tem, tá? Então, você vê que o próprio fuselagem, né, do avião, ele é feito já nesse formato, facilitando, né, que o ar passe totalmente por ele, tá bom? Depois, uma vez que ele está ganhando velocidade, você tem que entender uma coisa chamada princípio de Bernoulli, princípio de Bernoulli, como você preferir chamar, tá? O que acontece? A pressão do ar, ela vai diminuindo quando a velocidade ela vai aumentando. E por que isso é importante, Heitor? Qual que tem a lógica? Basicamente é o seguinte, se você der um zoom, olha aqui de frente na foto desse avião, você para que na frente da asa, essa asa ela tem um processo mais de curva, tá vendo? Por quê? Para fazer com que o ar passe por cima, mas também o ar passe por baixo da asa, e esse processo é fundamental. Por quê? O que acontece? Pelo formato que ela tem da asa do avião, e também, né, somando aí com a fuselagem, o ar que passa por cima, ele é mais rápido, ele chega primeiro na parte de cima do que na parte de baixo, que tem essa ondulação maior. Isso faz, pessoal, presta atenção, hein? Ficando aqui menor a pressão. E aí o que acontece? O avião que está empurrando o ar, ele também é empurrado para cima. Lembra que a gente conversou? Né? O nome disso é força-empuxo, tá? E é também uma das leis de Newton, que quando o avião ele empurra, o ar também acaba empurrando o avião, tá? Em voo, uma vez que ele está ali em céu de cruzeiro, né? Tudo limpo. O que você tem que entender? Que as hélices ou as turbinas, né, depende aí do modelo que você está falando, elas também empurram o ar para trás. O que uma turbina faz? Ela começa a girar em alta velocidade, ela pega todo o ar e empurra para trás. E toda vez que ela é empurrada para trás, o que acontece? O avião é empurrado para frente. E aí a gente tem a terceira lei de Newton. Lembra que toda ação ela tem uma reação igual e oposta, né, da mesma intensidade? Pois é. Então, ao empurrar o ar vai empurrando o avião para frente. Por isso que quando aumenta a velocidade de uma turbina, o que acontece com a velocidade do avião? Aumenta. E se diminui a velocidade da turbina, ela também diminui. Tá bom? Então, por causa desses princípios e dessas ações, é que um avião voa. Bem legal, né? Bem interessante. Pessoal, então essa aula é bem curtinha, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, fala comigo, estou aqui para te ajudar. Anota tudo e estuda que vai ser sucesso no dia da sua prova. Obrigado, tá, por ter assistido esse vídeo. E não esquece do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal, que ajuda bastante na continuidade aqui do projeto. Lembrando que meu WhatsApp pessoal, assim como muitos cursos, estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado e a gente se vê na nossa próxima aula. Bons estudos, boa sorte na prova nem seja e a gente se vê daqui a pouco no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.